Êxodo 20, a partir do primeiro versículo, diz assim a palavra de Deus. Então Deus falou todas estas palavras. Eu sou o Senhor, seu Deus, que o tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não tenha outros deuses diante de mim. Não faça para você imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima no céu, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não adore essas coisas, nem preste culto a elas, porque eu, o Senhor, seu Deus, sou Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos até a 3ª e 4ª geração daqueles que me odeiam, mas faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Não tome o nome do Senhor, seu Deus, em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. Lembre-se do dia de sábado para o santificar. 6 dias você trabalhará e fará toda a sua obra, mas o 7º dia é o sábado dedicado ao Senhor, seu Deus. Não faça nenhum trabalho nesse dia, nem você, nem o seu filho, nem a sua filha, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu animal, nem o estrangeiro das portas para dentro. Porque em 6 dias o Senhor fez os céus e a terra, o mar e tudo que neles há, e ao 7º dia descansou. Por isso o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. Honre o seu pai e a sua mãe, para que você tenha uma longa vida na terra que o Senhor, seu Deus, lhe dá. Não mate, não cometa adultério, não furte, não dê falso testemunha contra o seu próximo, não cobice a casa do seu próximo, não cobice a mulher do seu próximo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma que pertença ao seu próximo. Oremos. Pai amado e bendito, te louvamos pela tua palavra, Senhor. Te agradecemos, Senhor, por podermos ouvir a tua palavra e sermos ministrados pelo teu Santo Espírito. Senhor, abençoa-nos nessa manhã, fala aos nossos corações, que o Senhor possa nos despertar, nos alinhar, nos corrigir e também confortar e consolar, para aproveitarmos da bênção que é estarmos reunidos na tua presença, semana após semana, para te adorar, para te cultuar, para servirmos uns aos outros, para, como disse o pastor Noé, sermos co-servos uns dos outros, para ouvirmos a tua boa palavra, sermos corrigidos, alimentados e fortalecidos no Senhor. Te agradeço por esse dia, por esse culto, Senhor, e rogo as tuas bênçãos sobre cada um de nós, em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem sentar. Irmãos, que dia é hoje? De qual ano? E qual o dia da semana? Então, hoje é dia 12 de outubro de 2025 e estamos num domingo. Por que a gente organiza as datas dessa forma? Porque falamos em dias, hoje é dia 12, em meses, outubro, em anos, 2025, e em dias semanais. Domingo, segunda, terça, e assim vai. Os anos são definidos porque é o tempo que a Terra leva para fazer o seu contorno ali ao redor do Sol. Então, por isso que temos anos, mesmo no passado, séculos atrás, quando as pessoas não tinham esse conhecimento, que a humanidade veio a ter alguns séculos atrás, mas lá atrás não sabiam, era percebido um certo ciclo. Então, estamos em 2025, o ano do Senhor, após Cristo, por causa da vinda de Cristo, mas mesmo aqueles que não são cristãos, eles regem tempos de forma anual por causa do ciclo que a Terra faz. E por causa dos meses. Por que temos meses? Há outras formas de contabilizar os meses, mas basicamente é pelo ciclo lunar. Um ciclo lunar, também chamado de mês sinódico, dura aproximadamente 29 dias e meio. Então, os anos é pela a Terra girando ao redor do Sol. Os meses é pelo ciclo lunar que define os meses. Não tem nada a ver com astrologia, é uma questão puramente de observação dos tempos. E os dias? Esse é o mais fácil. O dia é o mais fácil. Amanheceu, percorreu o dia, tarde, noite, e aí vem um novo dia. Então, não é difícil de imaginar por que o nosso calendário é regido por dias, porque vem um dia, à noite vem outro dia, porque é regido por meses, por conta do ciclo lunar, mesmo que os meses, às vezes, sejam nominados de forma diferente, e pelos anos, tempo que a Terra gira ao redor do Sol. Mas e a semana? Qual é a razão de dividirmos a semana em 7 dias? Em 7 dias a Terra não gira em torno de nada, não tem um ciclo lunar de 7 dias, é de quase 30, como falei há pouco.
Um dia dura 24 horas e não 7 dias. Por que que definimos assim? O autor que eu tenho citado, o Kevin DeYoung, que tem um excelente livro sobre os 10 mandamentos, ele fala o seguinte: uma semana de 7 dias parece arbitrária, parece uma coisa que foi imposta, comparada aos ritmos naturais do sistema solar, como os anos, os meses e os dias. A semana é o que é porque Deus fez desse jeito, diz Kevin DeYoung. Ele realizou o seu trabalho em 6 dias e depois descansou no 7º. Então, o simples fato de dividirmos a semana em 7 dias não tem uma causa natural, mas uma causa de uma determinação do próprio Senhor para que assim acontecesse, como aprendemos na sua palavra. Pois pense bem, se o ciclo lunar dura quase 30 dias, a semana, poderiam não existir semanas e só contar de 1 a 30 e começar de 1 a 30 de novo, mas nós contamos domingo, segunda, terça, assim, até sábado, e assim o fazemos, segundo o Kevin DeYoung, e eu creio assim também, porque Deus assim estabeleceu que em 6 dias temos para trabalhar e fazer os nossos afazeres, e o 7º Shabat é o dia do descanso, o dia de cessar as obras. Como falei semana passada, o fato de Deus descansar no 7º dia não quer dizer que Deus se cansou, pois lá em Isaías 40 aprendemos que Deus não se cansa, mas Deus, com toda a sua capacidade criativa, um Deus que transborda na sua glória, ele cessou os seus trabalhos, deixando um exemplo que nós também precisamos cessar o nosso trabalho. Então, o dia, o mês e o ano tem uma causa natural, mas a semana nós entendemos que o próprio Deus estabeleceu dessa forma. E para o bem do homem, pois Cristo falou que o homem não foi feito para o sábado, quer dizer, o sábado para o homem. Então, o sábado foi estabelecido por Deus para o descanso do homem. Semana passada, quando comecei a falar sobre o 4º mandamento, eu, assim como o nosso diácono Valquir falou ontem aqui também no nosso culto, apresentei 3 pontos e é fácil de gravar porque ficou 1, 2, 3. Uma referência ao primeiro Shabat. Deus parou, Deus cessou as suas obras lá na criação, Gênesis 2. Então, primeiro ponto. O segundo, 2 motivos para o Shabat, 2 motivos para pararmos. Segundo o Êxodo 20, lembra que nós vimos aqui, quem estava aqui domingo passado de manhã, que Êxodo 20 e Deuteronômio 5, que é quando os 10 mandamentos são repetidos, são muito semelhantes, os textos são praticamente iguais. Mas quando chega no 4º mandamento, tem uma diferença. Em Êxodo, Moisés destaca que devemos guardar o dia do Senhor, porque Deus criou todas as coisas. Então, se Deus criou todas as coisas, eu posso parar, porque Ele me ordenou parar um dia, cessar um dia e confiar que se Ele tem poder para criar todas as coisas, Ele tem poder para suprir a minha despensa. Ele tem poder para suprir as minhas necessidades, mesmo que eu não precise trabalhar 24/7. Então, eu posso parar um dia para culto, eu posso parar um dia para me reunir como igreja, eu posso parar um dia para dedicar-me a Deus, porque eu sei que se Deus criou todas as coisas, Ele é poderoso para suprir cada uma de nossas necessidades em glórias em Cristo Jesus. Isso o Êxodo nos diz, mas Deuteronômio já vai dizer para guardarmos. Êxodo fala, lembra-te do sábado, porque Deus é o Criador. E Deuteronômio vai falar, guarda o sábado, porque o nosso Deus é o Redentor. E lá em Deuteronômio 5, como vimos, Ele tirou o povo do Egito, e a menção que Moisés fala lá em Deuteronômio é isso, Ele te libertou do Egito. E quanto mais nós, que fomos libertos da escravidão do pecado, da escravidão do diabo, da escravidão do mundo, não podemos tirar o nosso tempo de descanso cultico, buscando a Deus, porque se Ele nos libertou da escravidão, irmãos, Ele não pode nos garantir o pão. Se Deus nos libertou da escravidão, Ele é poderoso para nos conceder o pão. Então, primeiro ponto de semana passada, o primeiro Shabat, Deus cessou suas obras na criação. Segundo ponto, 2 motivos para o Shabat. Deus é o Criador, e Ele continua criando e provendo. E o segundo motivo, Deus é o Redentor, Ele nos salvou, Ele nos libertou, Ele nos resgatou com braço forte, mão poderosa, e Ele é poderoso, Ele não nos resgatou em vão. Cristo não nos arrancou das garras de Satanás, do mundo e da nossa natureza pecaminosa para nos deixar à deriva. Ele nos resgatou com poder. E o terceiro, uma referência, a criação. 2 motivos, Deus é Criador e Redentor. E o terceiro ponto, 3 razões para o Shabat cristão, o dia do Senhor. É um dia de culto, um dia de confiarmos que Deus vai suprir nossas necessidades e de cessarmos nossas obras. Você pode ouvir a mensagem, está disponível no YouTube, se você quiser ler, ouvir com mais detalhes. Então, 3:6 é um dia de cultuarmos, confiarmos e cessarmos. Dia de culto a Deus, não que seja somente no domingo, mas um dia que a igreja, tradicionalmente, falarei isso essa manhã,
tem guardado, reservado para o culto solene, para estarmos juntos como igreja adorando ao Senhor. É um dia de confiar que eu vou parar, vou abrir mão das minhas necessidades, vou abrir mão dos meus proventos, vou me reunir com a igreja para adorar a Deus, que eu confio que Deus assim determinou e Ele é poderoso para suprir as minhas necessidades. É um dia de parar, de cessar as obras. Como tem falado ao longo dessas mensagens, alguns autores chamam de os 4 mandamentos da primeira tábua, porque Deus deu 2 tábuas para Moisés, e alguns chamam de primeira tábua os 4, e os demais 6 de segunda tábua. Não sabemos se estava assim, né? A Bíblia não nos diz isso, pelo menos eu nunca encontrei essa referência, mas certamente os 4 primeiros fazem referência ao nosso relacionamento vertical para com o nosso Deus, e os 6 seguintes, nosso relacionamento horizontal. Então, os 10 mandamentos falam de como deve ser o nosso relacionamento com o nosso Deus e com o nosso próximo. E não à toa que Jesus, quando inquirido sobre o maior mandamento, falou que amar a Deus acima de todas as coisas, com todas as suas forças, com todo... Há diferentes formas de... Não vem ao caso agora no texto hebraico e no texto grego, mas e amar ao próximo como a ti mesmo. Então, o primeiro mandamento fala, não tenha outros deuses diante de mim. O segundo mandamento, não faça imagem de escultura para adoração. O terceiro mandamento, não tome o nome do Senhor, seu Deus, em vão. Então, não tenha outros deuses, não faça imagem de escultura para adoração, não tome o nome do Senhor, seu Deus, em vão, pois o Senhor não terá por inocente aquele que tomar o seu nome em vão. Então, cuidado, como falei há 2 domingos atrás, pessoas que falam de forma muito refletida o nome de Jesus, o próprio nome do Senhor, precisamos ter reverência ao nome do nosso Deus. E o quarto mandamento é o primeiro positivo, porque é não tem outros deuses, não faça imagem de escultura, não tome o nome do Senhor em vão, e agora não há um não para introduzir o quarto mandamento, mas ele começa com um lembre-se. Lembre-se, Êxodo 20, versículo 8, lembre-se do dia de sábado para o santificar. E é sobre isso que eu falarei nessa manhã. Hoje vai ser uma pregação um pouco aula, que eu vou falar como a igreja tem visto o Shabat, o dia do Senhor, como o sábado tem sido entendido na igreja primitiva. O Novo Testamento não dá todos os detalhes como o Antigo Testamento. O Antigo Testamento é muito detalhado ao falar do Shabat, do sábado judaico. Há muitos detalhes, como lemos aqui, inclusive, esse é o mandamento mais longo e mais detalhado dos 10 mandamentos, ou decálogo, né? As 10 palavras. Então, nos 10 mandamentos, esse é o mandamento mais detalhado. Então, no Antigo Testamento está muito detalhado. No Novo Testamento não há tantos detalhes. Esse mandamento não é repetido assim como outros são repetidos. Então, isso deu abertura para a igreja ter diferentes entendimentos. E é sobre isso que a gente vai falar essa manhã. Vou pedir ajuda ali do meu amigo, do Bruno, só para reforçar o que a gente está falando. Quarto mandamento, é o mais longo e detalhado do decálogo, é o mandamento mais mencionado dos 10 mandamentos no Antigo Testamento, 11 vezes no Pentateuco, ou seja, nos 5 primeiros livros da Bíblia, e mais de 100 vezes no Antigo Testamento. Então, há de convir que não é uma coisa que Deus não se importe. Porque se Deus faz com algo se apresente dessa forma no Antigo Testamento, era algo que Deus tinha muito zelo. E é um mandamento, está dentro dos 10. Não é algo que Deus colocou em qualquer lugar, mas Ele colocou ali na sua lei. Juntamente com o dia da expiação, Yom Kippur, que era o dia do sacrifício anual, são as ocasiões, somente essas duas, em que todo o trabalho é estritamente proibido. No Antigo Testamento era estritamente proibido trabalhar no Shabat, uma vez por semana, no sábado, e no dia da expiação, o Yom Kippur. Muito interessante que a gente está em Êxodo 20, quando aparecem os 10 mandamentos, mas em Êxodo 16, que é quando Deus manda o maná, o sábado já é apresentado. Então, o sábado aparece antes dos 10 mandamentos, não só na criação, mas lá em Êxodo capítulo 16, quando Deus manda o maná, ele fala que em 6 dias deveriam colher, no 6º dia daria o dobro, e no 7º dia deveriam cessar, pois era sábado do Senhor. Depois você pode conferir lá. Então, o sábado já estava presente mesmo antes do dia dos 10 mandamentos. Deus já tinha falado que o seu povo, um dia por semana, pararia e não trabalharia, por isso ia recolher em dobro no dia anterior, para naquele dia ter um dia de descanso, e um descanso culto, um descanso de culto a Deus. Esse autor que eu tenho citado, Hans Heifler, ele fala, sábado no hebraico vem de descansar, folgar, respirar, cessar, desistir, parar. Diz ele, Shabat não significa 7º dia, mas descanso, fôlego. Isso é importante por quê? A gente entender porque que a gente não tem problemas em transferir o sábado para o domingo, porque o domingo é o dia do Senhor, é o Shabat cristão. E a gente vai falar mais um pouquinho sobre isso à frente. Obrigado, Bruno. Daqui a pouco a gente continua aí. Então, feita essa introdução da importância do sábado, hoje vou falar sobre Jeremias, como falei há pouco, tive dificuldade de pensar em qual texto pregar sobre Jeremias, que Jeremias é um texto riquíssimo, é um livro maravilhoso, é um livro muito desafiador. Falarei à noite sobre
uma palavra que tem sido muito utilizada em nossos dias, que é resiliência. Você sabe o que é resiliência? Se você não sabe, vem à noite que você vai aprender. E como isso se aplica à história do profeta Jeremias, um profeta marcante. Mas se você já quiser se antecipar, fique para a nossa escola dominical, que eu já falarei sobre Jeremias daqui a pouquinho. Então, Jeremias fala sobre o sábado. Denuncia que o povo não estava guardando o sábado. O Antigo Testamento está cheio de referências a esse dia, que Deus tinha falado que o povo devia parar todo o seu trabalho para cultuar a Deus. Mas eu quero apresentar, não nos dias de Jeremias, nem do Antigo Testamento, mas o que gera mais dúvida, o que isso vale para nós hoje? Nós devemos guardar o sábado? Eu lembro de uma história de um pastor estrangeiro que foi pregar numa igreja aqui no Rio de Janeiro, e acabou a pregação, e o pastor que o havia recebido falou assim: pastor, a gente vai almoçar ali no restaurante. Ele falou: não vou não. Aí ele: por que não? Vou para a sua casa, sua esposa vai cozinhar e eu vou almoçar na sua casa, porque domingo é dia do Senhor, eu não vou para restaurante. E foi. E ele de última hora teve que arrumar uma comida, porque aquele pastor é sabatista, e ele entende que Deus cessa o trabalho, porque o mandamento não é só para o povo de Deus, o mandamento é geral. Então, Deus ordena que todos não trabalhem domingo, e ele não vai para restaurante domingo. Sinto lhe informar que eu não vou para restaurante, não. Acabou o culto e falou: nós vamos para a sua casa, eu vou almoçar lá na sua casa. E prepare-se. Uau! Acho que isso podia ter sido combinado antes, né, Luciano? Mas, enfim. Deixa eu beber uma água aqui. Mas se alguém falou para ele: mas a mulher do pastor que te recebeu vai ter que trabalhar, e talvez ele fale: mas por que ela não preparou o almoço no sábado? E aí só vai ligar o fogão. Não estou falando que isso está certo, tá, gente? Eu estou apresentando uma visão. Se alguém quiser nos levar para almoçar na casa, a gente vai com alegria, né? A gente vai no restaurante, a gente almoça no restaurante domingo. Eu não sou desse partidário disso. Eu conheço uma vez uma família que falava que nem comprava uma Coca-Cola no domingo. Eu acho que você não devia comprar Coca-Cola dia nenhum, porque Coca-Cola faz mal. Tome alguma coisa mais saudável. Mas eles não compravam Coca-Cola no domingo porque eles não concordam do cristão fazer nenhuma transação comercial no dia de domingo. Eu nunca fui a Israel, tenho muita vontade de ir, sinceramente. De preferência que eu consiga ir quando não estiver em guerra. Mas dizem que lá, eu ouvi isso, não posso confirmar, mas acredito que faz todo sentido, que no dia de sábado, aí, né, contexto judaico, israelita, talvez o Nelson possa confirmar isso, os elevadores ficam o dia inteiro com todos os botões apertados. Não sei se em todo Israel, em alguma região, ou onde tem judeus ortodoxos, mas que no dia de Shabat, no sábado, os elevadores ficam com todos os andares apertados. Por quê? Para a pessoa entrar no elevador e não ter o trabalho de apertar o botão. Eu não sei se isso procede, mas eu acho que procede. Então a pessoa não vai ter o trabalho de apertar o botão para não ferir o dia de sábado. Para você entender como alguns levam muito à risca. No contexto judaico era diferente. Trazendo para o contexto cristão, a gente não vai ter muito tempo de falar sobre isso hoje, mas eu vou abrir um espaço na escola dominical, se alguém quiser perguntar durante a aula, mesmo sendo aula sobre o profeta Jeremias, sobre isso eu posso falar um pouco na escola dominical. Mas nós entendemos que essa questão do sábado entra em algo que na teologia é chamado de adiáfora. Adiáfora é uma palavra que vem do grego, que significa coisas, assuntos, como se fossem coisas irrelevantes, mas não é relevante que não é importante. São assuntos que permitem entendimentos diferentes. E Paulo trata isso lá em Romanos 14, quando fala: um acha um dia mais importante do que o outro, cada um tem a sua opinião bem definida em sua mente, Romanos 14, 5. Então, alguns entendem que ali Paulo não está falando do Shabat, está falando de outra coisa, de dias festivos. Se você quiser falar sobre isso na escola dominical, a gente conversa aqui, não vai dar tempo, se tiver alguma dúvida. Mas entendemos que o Shabat, como não está tão específico como no Antigo Testamento, como deve ser guardado, como no Novo, dá abertura para pessoas terem esse entendimento que eu falei desse irmão, de entenderem que no Shabat cristão, que é o domingo, a gente não pode fazer nada, né? Nem almoçar fora, nem comprar nada. Outros entendem que você deve reduzir a sua carga, e outros entendem que você pode fazer o que você quiser, porque, afinal de contas, todo dia é dia que devemos cultuar ao Senhor. Eu concordo com isso, mas embora eu creia que todo dia é dia de culto ao Senhor, nos reunimos ontem, sábado, tivemos um culto maravilhoso aqui à tarde, e não era o dia do Senhor. Nos reunimos aqui na terça-feira, nos reuniremos de novo na próxima terça, e vou falar de novo sobre Jeremias. Se puder, esteja na terça-feira na nossa reunião de oração. Não entendemos que você deve cultuar somente no domingo, e na nossa vida deve ser uma vida de culto a Deus todos os dias.
Então, esse mandamento tem diferente, por não estar tão explícito ou tão específico como deve ser observado pela igreja, há diferentes entendimentos, isso que a teologia chama de adiáfora. Então, se você quiser nos levar para um restaurante, a gente não tem problema de ir, tanto também para almoçar na sua casa, mas brincadeira, não vou alugar a sua casa hoje. Mas, por que eu contei essa história? Porque tem pessoas que têm uma visão mais radical, por assim dizer, da guarda do domingo e outras menos. Mas como a igreja tem tratado isso? Eu quero ver primeiro como a igreja primitiva, embora a gente não tenha muitos textos no Novo Testamento para falar sobre o sábado cristão, sobre o domingo, mas como a igreja primitiva via isso, como a igreja dos primeiros séculos observou o quarto mandamento, e depois, como eu faço com frequência, mencionar os catecismos da igreja, que são documentos riquíssimos do período depois da reforma. Só dois, que eu vou falar bem rápido, tratam essa questão do sábado. Então, primeiro, a igreja primitiva. Como a igreja primitiva entendeu essa questão do sábado? Lembra que a igreja, inicialmente, era composta por judeus. Os gentios, não judeus, começaram a entrar na igreja aos poucos. Então, os judeus tinham o sábado, o shabat. Então, a igreja se reunia após o sábado. Ou seja, no domingo, já, ou no final do nosso sábado, que é o início do domingo judaico. E a igreja permaneceu assim pelo domingo, seu dia da ressurreição. Jesus, diz lá em Mateus 5, não precisa abrir, 17 e 18, quando Jesus fala da lei, que ele não veio abolir a lei, mas cumpri-la. Jesus cumpriu toda a lei. Então, Jesus cumpriu o primeiro, o segundo, o terceiro, o quinto, o sexto, o sétimo, o oitavo, o nono, o décimo e também o quarto mandamento. Então, Jesus não violou o sábado. O que Jesus fez foi confrontar acréscimos à palavra de Deus. O que a tradição rabínica tinha trazido eram acréscimos que Jesus veio combater, mostrando que o sábado é um dia de descanso, um dia de culto, mas um dia de misericórdia, um dia de fazer a vontade de Deus. Mas Jesus não violou o sábado, pois ele cumpriu toda a lei. A Bíblia fala isso. Ele não teve nenhuma falha, nenhum pecado. Hebreus 4 fala isso, que não houve pecado em Cristo, por isso que ele pode nos representar na cruz, por isso que ele pode morrer como Cordeiro perfeito e nos representar e nos comprar para Deus. Então, Jesus, ele cumpriu todos os mandamentos. Mas como a igreja via isso? Aí agora sim, vai em Atos capítulo 20. Atos 20. Apenas versículo 7. Atos 20, versículo 7. Diz assim: o que está escrito aí? Primeiro dia da semana, que é o domingo. Primeiro dia da semana é o domingo. Diz Lucas, inspirado pelo Espírito Santo: nós nos reunimos a fim de partir o pão. Em Atos é o quê? Normalmente, referencia a ceia do Senhor. Então a igreja, por isso que algumas igrejas, inclusive a nossa, celebram a ceia todo domingo. Pois algumas igrejas celebram a ceia em todos os cultos, pois entendem a partir de Atos que a igreja, toda vez que se reunia, partia o pão. Nós não fazemos em todos os cultos, mas fazemos em todos os domingos, alternando. Hoje terá ceia à noite, inclusive se você puder retornar também, nós temos enfatizado a importância de participarmos da ceia do Senhor. Então, no primeiro dia da semana, ou seja, no domingo, dia do Senhor, nós nos reunimos a fim de partir o pão. Paulo, que pretendia viajar no dia seguinte, falava aos irmãos e prolongou a mensagem até a meia-noite. Então, o livro de Atos nos mostra que no dia do Senhor, ou seja, no domingo, a igreja se reuniu, a igreja partiu o pão e a igreja ouviu uma longa pregação, tão longa que Eutico sentou na janela, caiu dado como morto. Paulo foi lá, o levantou e ele estava vivo, é o que diz aí em Atos 20. Então já tem uma referência de que a igreja se reunia no dia do Senhor, no domingo, possivelmente depois das 18 horas de sábado. Né, Nelson? Tem essa diferença. O sábado judaico é de sexta no pôr do sol até o sábado pôr do sol. Então, possivelmente, a igreja se reuniu já no domingo, para eles, que para nós o domingo começa à meia-noite, mas a igreja se reunindo no primeiro dia da semana para partir o pão e aprender a palavra do Senhor. 1 Coríntios, capítulo 16. Primeiro Coríntios 16, apenas os versículos 1 e 2. Agora Paulo está falando de oferta, de coleta. No caso, era uma coleta específica para ajudar os irmãos pobres da Judéia. Mas olha o que diz 1 Coríntios 16, versículos 1 e 2. Quanto à coleta para os santos, santo não é santo da Igreja Católica, são os irmãos em Cristo, todos somos santificados. Uma vez uma irmã na freguesia, muitos anos atrás, me perguntou,
Eu vi na Bíblia falando, orem por nós e por todos os santos. O que é isso? Eu falei, não, santos ali não é santo católico, é que todos nós somos santificados em Cristo. Então, quanto à coleta para os santos, ou seja, para os irmãos, faça também vocês como ordenei as igrejas da Galácia. Então, não é algo específico para os coríntios, é para uma ordenança que Paulo dava para outras igrejas. Quando, versículo 2, no primeiro dia da semana. De novo, cada um de vocês separe uma quantia conforme a sua prosperidade. O dízimo é conforme a sua prosperidade. Quem ganha mais, dá 10%, que é um valor maior. Quem tem uma renda menor, dá 10%, que é um valor menor. Então, isso aqui lembra do princípio do dízimo. Quem tem uma renda maior, contribui mais. Quem tem uma renda menor, contribui menos. Então, no primeiro dia da semana, cada um de vocês separe, ou seja, a igreja separava uma oferta para apresentar no primeiro dia da semana, e aqui sugere um contexto de culto, conforme a sua prosperidade, vai juntando, aí ele está falando para a igreja, para que não seja necessário fazer coletas quando eu for, porque ele ia pegar esse valor e direcionar para irmãos necessitados lá na Judéia. E Apocalipse, capítulo 1. Apocalipse, capítulo 1, versículos 9 a 11. Apocalipse 1, 9 a 11. Diz assim a palavra de Deus. Eu, João, irmão e companheiro de vocês na tribulação, no reino e na perseverança em Jesus, estava na ilha chamada Patmos, por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Achei-me no Espírito no dia do Senhor. E ouvi atrás de mim uma voz forte como de trombeta, dizendo, escreva num livro que você vê e mande às 7 igrejas. E aí fala das 7 igrejas. O dia do Senhor aqui, já entendemos que era visto como o domingo, porque é o dia que o Senhor ressuscitou. Se você for lá nos evangelhos, Lucas, Marcos e João falam da ressurreição de Jesus no primeiro dia. No terceiro dia ele ressuscitou, porque morreu na sexta, sábado, e no terceiro dia, o dia do Senhor, o domingo, ele ressuscitou. Então, primeira coisa, como a igreja primitiva via o Shabat, já vemos a igreja se reunindo para culto no domingo. Então, não foi algo inventado, né, por Constantino, ou pela igreja católica, ou pelo bispo Walter, mas a igreja lá, desde o seu princípio, já sinaliza que se reunia aos domingos. Eu vou pedir de novo a ajuda do Bruno, para vermos a igreja já um pouquinho depois da era apostólica. Depois que os apóstolos morreram, a igreja perseverou, continuou, e aí surgiu os pais da fé, aqueles primeiros irmãos que serviam a Deus. E aí, pode passar, Bruno. Pode passar mais um pouquinho. Aí. Inácio de Antioquia, um importante escritor lá do primeiro século, afirmou no final do primeiro século, os cristãos não mais observam o Shabat, mas direcionam sua vida para o dia do Senhor, no qual nossa vida é revigorada por ele e sua morte. Então, um testemunho de Inácio de Antioquia, lá no primeiro século da era cristã, falando que os cristãos já se reuniam no domingo. Clemente de Alexandria, um importante teólogo também desse período patrístico. De acordo com o Evangelho, um cristão observa o dia do Senhor, glorificando dessa maneira a ressurreição de Cristo. Cristo ressuscitou no domingo. Pode passar, Bruno. Irineu, outro importante escritor do período patrístico. No dia do Senhor, todos nós, os cristãos, guardamos o dia de repouso, meditando na lei e regozijando-se nas obras de Deus. Justino, que foi martirizado, conhecido como Justino Marte. Ora, o domingo é o dia em que todos nós temos nossa assembleia comum. Então, o que estamos fazendo aqui nessa manhã é o que a igreja faz desde o primeiro século, pastor Noé. Assembleia. Aqui não é a Assembleia de Deus, denominação, pastor Noé, mas é a Assembleia de Deus, porque é a Assembleia de Deus também. Então, estamos na Assembleia de Deus, que é essa Assembleia de Deus. Mas, e Eusébio, importante historiador, diz, o dia da ressurreição, ou seja, o dia do Senhor, era observado em todo o mundo. Então, há testemunho na Bíblia, e há testemunho na igreja antes de Constantino, que foi lá no terceiro, 300 e pouco, o Edito de Milão, acho que é 313. Então, antes ainda desse período, a igreja já guardava o domingo como dia de culto. Acho que terminou aí, Bruno. Terminou, só isso. Pode tirar, por favor. Então, há o testemunho na Bíblia, há o testemunho na história da igreja lá no começo, e eu queria terminar, agora vai entrar a terceira parte, terceiro e último ponto, os catecismos, os irmãos sabem daqui da igreja que eu sou apaixonado pelos catecismos históricos do período da pós-reforma. Não dá para a gente falar muito, mas pelo menos eu queria mencionar 2, aí vou pedir ajuda dos universitários. O breve catecismo de Westminster, que é a base da Igreja Presbiteriana do Brasil, por exemplo. Na pergunta 58, ele fala assim, o que exige o quarto mandamento? O quarto mandamento exige que consagremos a Deus os tempos determinados em sua palavra, particularmente um dia inteiro em cada 7. Lembra que eu falei no início? Foi Deus que estabeleceu assim, 6 dias de trabalho, um dia de descanso.
para ser um dia de santo descanso a ele dedicado. Então, o domingo é um dia que, tradicionalmente, a igreja, lá na patrística, durante todos os séculos, reforçado aqui no período depois da reforma, reserva esse dia para culto a Deus. Pode passar. Pergunta 59. Qual dos 7 dias designou Deus para esse descanso semanal? Diz o breve catecismo de Westminster. Desde o princípio do mundo, ou seja, antes da lei, antes de Moisés, até a ressurreição de Cristo, Deus designou o 7º dia da semana para o descanso semanal. E desde então, desde a ressurreição de Cristo, o primeiro dia da semana para continuar sempre até o fim do mundo, que é o sábado cristão ou domingo. Então, se você falar sábado cristão, você está usando um termo dos nossos queridos irmãos de Westminster, que foram irmãos muito aplicados à palavra de Deus, que trabalharam pesado, um grupo grande de teólogos, irmãos piedosos que produziram esses documentos e chamam o domingo de o sábado cristão. E ali várias referências bíblicas, inclusive as 3 que nós falamos agora. Atos 27, 1 Coríntios 16, 1, 2 e Apocalipse 1, 10. Então, não estou falando nada da minha cabeça, mas bebendo em fontes muito mais ricas com muito mais riqueza do que eu, para reforçar o que eu estou falando aqui. E aí, o outro catecismo que eu sou apaixonado, o Nelson sabe disso, o catecismo de Heidelberg, para mim é um documento glorioso e maravilhoso, que eu sou apaixonado por esse catecismo. Na pergunta 103, ele fala o que Deus ordena no 4º mandamento. Primeiro, ele fala 2 coisas. O ministério do evangelho e as escolas cristãs. Escola cristã não é escola como a gente conhece. Era escola, tipo escola bíblica, em que as crianças eram ensinadas, também em questões seculares, mas na palavra de Deus. Devem ser mantidos. Então, isso não para. O ministério do evangelho, a pregação, a oração, a palavra, o socorro aos necessitados, as obras de misericórdia, isso não deve ser parado, deve ser mantido. E eu devo reunir-me fielmente com o povo de Deus. Então, o catecismo de Heidelberg coloca o dia de domingo como um dia em que eu tenho obrigação, eu tenho o compromisso de me reunir com a igreja do Senhor, especialmente no dia de descanso, para conhecer a palavra de Deus, para participar dos sacramentos, como faremos à noite na ceia do Senhor, para invocar publicamente ao Senhor Deus. Nós podemos orar em nossa casa, mas estamos reunidos para publicamente buscar a face do Senhor, para praticar a caridade cristã. Por isso que Jesus não violou o 4º mandamento, pois ele exerceu obras de misericórdia no Shabat, para com os necessitados. Pode passar, Bruno. Segundo, seu primeiro ponto. Eu devo todos os dias da minha vida desistir das más obras, deixando o Senhor operar em mim por seu Espírito. Assim começo nessa vida o descanso eterno. Então, o catecismo de Heidelberg faz uma observação de que, embora ele recomende a gente se reunir no domingo e não deixar de estar reunido como igreja no domingo, devemos apresentar, dedicar ao Senhor todos os dias da semana e não somente o domingo. E aí, se você quiser saber as referências bíblicas, são só essas daqui. Cada númerozinho desse aqui, eles apontam para uma referência bíblica. Eu vou passar esse material para os irmãos pelo WhatsApp, você pode conferir uma a uma, e para você entender o peso de um documento como esse, que infelizmente a igreja evangélica tem uma certa dificuldade, porque associa catecismos à igreja católica romana, mas quem começou com os catecismos foi a igreja protestante. E a igreja católica depois construiu o seu catecismo. Então, o catecismo é simplesmente uma ferramenta de ensino, e esses documentos são muito preciosos, irmãos, foram feitos com muito zelo, com muita dedicação, e resumem os principais elementos da fé. Obrigado, Brunão. Então, no Novo Testamento, a referência de que a igreja se reunia domingo. Na história da igreja, desde o início, a referência de que a igreja se reunia domingo. E nos maravilhosos catecismos que temos da igreja cristã, depois da reforma protestante, também vemos a indicação da igreja se reunir no domingo. Então, não entendemos que seja necessário guardarmos o sábado como judeus, entendemos que estamos numa corrida de bastão. Já viu aquela corrida de bastão? Vem um correndo com um bastãozinho, e passa para o próximo, e passa para o próximo, e passa para o próximo. Ao longo de 2000 anos de história, a igreja tem passado esse bastão, e nós simplesmente estamos pegando o bastão que recebemos atrás e transferindo para as próximas gerações, se Cristo não voltar antes. E a igreja tradicionalmente reserva esse dia, que se chama hoje o Dia do Senhor, para culto a Deus. Não devemos, então, para concluir algumas aplicações, não devemos dedicar-nos a Deus somente no dia de domingo, que é o problema quando alguns entendem, eu cultuo a Deus domingo e depois vivo a semana do jeito que eu quiser. Não, Deus quer que a gente viva como crente todos os dias da semana. Mas no domingo, a gente cessa as nossas obras, a gente se reúne como igreja, a gente serve na igreja, a gente serve aos necessitados, a gente evangeliza, a gente descansa, pois isso faz parte também. Cessamos nossas obras num descanso cultico. Qual é a diferença de descanso e descanso cultico? Eu não sei se está sol lá fora, mas se tiver, deve ter gente na praia. Então, tem gente deitada agora numa cadeira de praia, olhando para o céu e descansando. Esse não é o descanso Shabat cristão. Isso é só o descanso. O descanso culto é um descanso que você também descansa, pois Deus quer o nosso bem, e a gente precisa parar. Se a gente não para, a gente quebra.
Quem é da engenharia mecânica aí, né, Flávio? Sabe que as máquinas têm uma limitação. Se você for no extremo, ela quebra. Então, o ser humano ele também precisa parar. Há uma manutenção que precisa ser feita. Mas é um descanso cultico. Um descanso que nós precisamos entender que precisamos cultuar a Deus. Todos os dias. Mas nesse dia com o povo de Deus. O Kevin DeYoung, que eu já citei, ele fala: a semana é o que é porque Deus fez desse jeito. Ele realizou o seu trabalho em 6 dias e depois descansou no sábado. Vale ressaltar que o sábado fala de descanso, mas fala de trabalho. Porque tem gente que quer trabalhar um dia e descansar 6, né? Nossa cultura tem muito disso. Nossa cultura, para a gente, quem tem sucesso é quem trabalha pouco e ganha muito. Quanto menos você trabalhar e quanto mais você ganhar, mais sucesso você tem, segundo a nossa cultura, mas não segundo Deus. Que a gente tem que produzir. Isso está no âmago, por exemplo, da teologia de Calvino. Por isso que os puritanos eles produziram tanto, trabalhavam tanto, porque eles entendiam que o domingo nos preparava para o trabalho de segunda a sábado. Então nós temos que trabalhar. Na nossa cultura, muitas pessoas não trabalham sábado, ou só trabalham sábado de manhã. Então aproveite o restante do sábado para você estar com a sua família, salvo como ontem que você tiver uma programação na igreja, esteja conosco, ou no jejum, esteja aqui de manhã, e depois aproveite seu sábado para realizar as suas coisas, e domingo esteja cultuando ao Senhor, esteja servindo a Deus. Aqui a gente tem um princípio, os pastores presentes, que a gente combinou com os trabalhadores da igreja, que as pessoas devem trabalhar na igreja, mas a pessoa vai poder, não é uma meritocracia, mas você vai poder trabalhar mais na igreja à medida que você esteja mais presente. Por quê? Porque o cristão precisa parar para cultuar. E uma coisa que me deixa muito preocupado é quando eu vejo pessoas que só estão na igreja para trabalhar. Às vezes envolvidos com muitos ministérios, e todo culto está fazendo alguma coisa. O pastor tem que fazer, que nós, a nossa denominação, tem um culto toda terça-feira em que eu vou lá para ser ministrado. Então lá eu não estou para fazer nada. Até me pediram para tocar baixo terça-feira, mas eu estou escorregando, estou fugindo de tocar, que eu quero estar lá livre para estar adorando ao Senhor. Mas aqui eu estou para servir em todos os cultos. Mas os irmãos da igreja precisam trabalhar, precisam tocar, precisam servir aqui no serviço de culto, precisam servir na escolinha, precisam trabalhar, mas precisam cultuar. Então, se você tem menos disponibilidade de estar na igreja, você trabalhe menos, que você precisa parar para fazer o que você está fazendo nessa manhã. Cultuar ao Senhor com a igreja. Se você tem mais disponibilidade, ok, de você trabalhar mais vezes. Não é uma meritocracia, é um cuidado com a sua alma, com o seu coração, porque nós precisamos cultuar a Deus. Muitos têm essa ideia de quanto mais eu fazer, melhor. Quanto mais eu fizer. Mas não é isso que a palavra nos ensina. Precisamos trabalhar sim, mas precisamos descansar também. Então, o Kevin DeYoung fala o seguinte também: precisamos trabalhar duro no sábado para ouvir bem no domingo. Guarde essa frase, é muito sábia. Trabalhar duro no sábado para ouvir bem no domingo. Muitas pessoas não conseguem aproveitar o domingo de culto a Deus, porque o domingo não é um momento de clímax, mas é um momento de colapso. Você está acabado, fez tudo que você podia, foi dormir 2 horas da manhã no sábado, cansado, fazendo... Claro que existem situações que acontecem isso. A madrugada o João acordou, né? A gente teve que dar uma assistência para ele lá. Acontece. Mas que isso não seja rotina. Pense no domingo a partir do sábado. Não deixe para fazer compras no domingo. Claro, faltou alguma coisa. Eu não sou sabatista, eu já comprei coisas no sábado, não estou falando no domingo, não estou dizendo que isso é pecado. Mas tente se organizar para domingo ser um dia de descanso, um dia de culto e um dia de serviço. Isso começa no sábado. Porque a gente vai programar a nossa vida para domingo estarmos bem. Como eu tenho falado, ontem a gente estava fazendo isso. Ontem, tarde da noite, a gente arrumando as roupas das crianças, deixando tudo preparado para podermos acordar cedo, mas com mais calma, e prepararmos tudo para virmos para a igreja. Então, pense nisso. A igreja tradicionalmente separa um dia para parar. Se você tem um trabalho que exige que você trabalhe no domingo, nós entendemos que isso acontece. Especialmente obras de misericórdia, por exemplo, policiais, bombeiros, pessoas da área de saúde, tem que trabalhar domingo. Alguém precisa estar no hospital hoje, se alguém precisar. Alguém precisa socorrer pessoas. E tem pessoas que trabalham em empregos que exigem que ela trabalhe domingo. Se é o seu caso, fique em paz. Mas se você tem oportunidade de ser liberado para estar com o domingo liberado para o descanso e o culto a Deus, não perca essa oportunidade. E busque a presença de Deus. E valorize, pois é um mandamento. Não é algo opcional. No Novo Testamento não está muito claro que é para seguir de um jeito ou de outro. Por isso que há diferentes entendimentos. Mas Deus estabeleceu um dia em 7 para nós descansarmos. Então, esse mandamento nos ensina sobre descanso, para nós buscarmos a sua presença com a igreja e nós servirmos uns aos outros e ao povo de Deus. Amém? Pense nisso. Eu creio, irmãos, que, como falei no início da pregação de semana passada, que muitos dos problemas que temos nas nossas vidas, muitas das ansiedades, lembra que eu falei semana passada, que é um grau elevadíssimo de brasileiros com ansiedade, com depressão. Não estou dizendo que toda a causa é essa, mas eu creio que em muitos casos é porque as pessoas não estão conseguindo organizar a sua vida para ter um tempo de descanso
e um tempo de culto. Pense nisso, pois isso trará saúde para a sua alma, trará paz ao seu coração, trará edificação espiritual e crescimento na palavra do Senhor. Vamos orar, vamos ficar todos de pé.